Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais um dia para a gente poder continuar nesse desafio de ler a Bíblia completa. E hoje nós vamos ler os capítulos 10 e 11 do livro de Atos dos Apóstolos, beleza? Então já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui em Atos capítulo 10. Na cidade de Cesareia morava um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era piedoso e, junto com todos da sua família, pertencia ao grupo dos tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Então nós vemos aqui que Cornélio ele sempre buscava uma forma de se conectar com Deus, sendo piedoso, orando todos os dias, dando esmola. Então nós vemos aqui que Cornélio era um homem íntimo de Cristo, íntimo de Deus. Certo dia, pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Viu claramente que um anjo de Deus vinha ao seu encontro, chamando Cornélio. E Cornélio olhou para ele, cheio de medo, perguntou: O que há, Senhor? O anjo respondeu: As orações e esmolas que você fez foram aceitas por Deus em seu favor. Então olha para você ver, Deus ele escuta as nossas orações e ele vê todas as nossas ações. Cornélio é um exemplo disso, porque ele sempre orava, ele sempre buscava a presença do Senhor e Deus ouviu as orações de Cornélio. E Deus, ele sempre esteve de olho em Cornélio, ele sempre esteve de olho nas ações, naquilo que Cornélio fazia e viu que as ações de Cornélio eram boas. Olha para você ver, Deus ele está sempre ao nosso redor, ouvindo e vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, ore, confie e tenha boas ações. Faça coisas boas, porque Deus ele está olhando para você. Agora, mande alguns homens a Jope para que tragam certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de um curtidor chamado Simão, que vive perto do mar. Quando o anjo lhe falava, desapareceu. Cornélio chamou 2 empregados e um soldado piedoso, que estava a seu serviço. Explicou-lhes tudo e os mandou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles estavam a caminho e se aproximavam da cidade, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para rezar. Sentiu fome e quis comer, mas enquanto preparavam a comida, Pedro entrou em êxtase. Viu o céu aberto e uma coisa que descia para a terra. Parecia uma grande toalha sustentada pelas 4 pontas. Dentro dela havia todo tipo de quadrúpedes e também répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa profana e impura. A voz lhe disse pela segunda vez: Não chame isso de impuro. Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes, depois a coisa foi recolhida ao céu. Pedro ficou muito perplexo e interrogava a si mesmo o que podia significar a visão que acabava de ter. Nesse momento, os homens enviados por Cornélio perguntaram pela casa de Simão e se apresentaram à porta. Eles chamaram e perguntaram se estavam hospedado aí certo Simão, chamado Pedro. E Pedro ainda estava pensando sobre a visão quando o Espírito lhe disse: Aí estão 3 homens que procuram por você. Levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque fui eu que os mandei. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu mesmo que vocês estão procurando. Qual é o motivo que os traz aqui? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por todo o povo judeu, recebeu de um anjo santo a ordem de convidar você para ir à casa dele, a fim de escutar o que você tem a lhe dizer. Pedro então os fez entrar e lhes deu hospedagem. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope o acompanharam. E no outro dia chegou a Cesareia. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu aos pés e se ajoelhou diante dele. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, eu também sou apenas um homem. Depois, continuando a conversar com Cornélio, entrou em casa. Encontrou muitas pessoas reunidas e disse: Vocês sabem que é proibido para um judeu relacionar-se com um estrangeiro ou entrar na casa dele. Deus, porém, mostrou-me que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Por isso, sem hesitar, eu vim logo que vocês me mandaram chamar.
Agora pergunto, por qual motivo vocês me fizeram vir? Cornélio então respondeu: Há 4 dias, nesta mesma hora, eu estava em casa, recitando a oração das 3 horas da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem com vestes resplandecentes, e me disse: Cornélio, sua oração foi ouvida e suas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso, mande procurar em Jope certo Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa do curtidor Simão, à beira-mar. Imediatamente mandei chamá-lo e foi bom você vir. Agora, portanto, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor o encarregou de nos dizer. Pedro então começou a falar. De fato, estou compreendendo que Deus não faz diferença entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação a que pertença. Então olha para você ver, Deus ele não faz distinção entre os homens. Deus ele não olha a sua raça, Deus ele não olha a sua cor, Deus ele não olha a sua vestimenta, Deus não olha os seus, a sua situação financeira. Deus ele está olhando por você, ele te enxerga e ele te conhece. E ele quer ver o seu íntimo, ele está vendo o seu íntimo, ele não quer, perdão, ele vê o seu íntimo. Por isso nós devemos entender que ele é o Todo-Poderoso. Ele te enxerga e ele te conhece como você é. E ele sabe onde você está errando, onde você está pecando. E é por isso que ele te pede arrependimento, porque ele sabe que você pode fazer coisas muito melhores. E muitas coisas melhores que nós vamos fazer, que nós devemos fazer, é louvar e glorificar e amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, se Ele te conhece e Ele te pede para que você se arrependa e que você siga a Ele, é porque Ele sabe que isso é o melhor para a sua vida. Olha para você ver. Independente de qual situação você esteja, independente de qual lugar você esteja, independente daquilo que você está fazendo, Deus Ele te conhece e Ele te ama. E Ele quer ver você arrependido, louvando e colocando Ele acima de todas as coisas. Por isso, se entregue verdadeiramente a esse Deus que te ama. Deus enviou a sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Eu me refiro a Jesus de Nazaré. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com Jesus. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles mataram Jesus, surpreendendo-o numa cruz. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e lhe concedeu manifestar a sua presença. Não para todo o povo, mas para as testemunhas que Deus já havia escolhido, para nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Sobre ele, todos os profetas dão o seguinte testemunho: todo aquele que acredita em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os pagãos. De fato, eles os ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: será que podemos negar a água do batismo a estas pessoas que receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós recebemos? Então Pedro mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse alguns dias com ele. Capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: você entrou na casa de incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro começou a relatar-lhes, passo a passo, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão.
Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes, animais selvagens, répteis da terra e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais coisa profana e impura entrou na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Mande alguém a Jope para fazer com que Simão, também chamado Pedro, venha até aqui. Ele fará uma apresentação dos acontecimentos que vão trazer a salvação para você e para toda a sua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós por termos acreditado no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvir isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva à vida. Então olha para você ver, eu até destaquei aqui para a gente a notinha aqui de rodapé que a Bíblia traz sobre essa passagem, que diz o seguinte: a igreja de Jerusalém estranha e critica a atitude de Pedro. Este relata o que fizera e presenciara, terminando com o desafio: quem seria eu para me opor à ação de Deus? A igreja também deve ser evangelizada, para abrir-se e aceitar que grupos de origem e costumes diferentes passem a pertencer ao povo de Deus. Então todos somos pertencentes a Deus, todos nós somos filhos de Deus. Infelizmente, nós, pelos nossos erros e pecados, não são todos que acreditam que somos escolhidos, que somos aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus. Mas todos aqueles que se converterem, todos aqueles que aceitarem, que crerem que Jesus é o seu único Salvador e agir conforme os ensinamentos dele, cara, esses serão salvos. Esses serão salvos e morarão na vida eterna junto com o Senhor. Então é isso, entender que nós não somos dignos, não temos capacidade nenhuma de julgar, de apontar os dedos para os outros, para falar com aqueles aquilo que eles estão fazendo de errado, porque nós somos muito pecadores. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Então é óbvio que nós devemos ensinar a palavra, nós devemos ensinar a verdade, para que todas as pessoas saibam aquilo que Deus é e aquilo que Ele quer. Mas nós não temos o direito de julgar ninguém. O único que vai nos julgar é Deus. E aquele que poderia ter nos julgado, nos salvou no alto da cruz. Então pense muito antes de apontar o dedo para o seu irmão. Versículo 19 do capítulo 11. Aqueles que se haviam espalhado por causa da tribulação que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também para os gregos, anunciando-lhes a boa notícia do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, de modo que foi grande o número dos que acreditaram e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e esta enviou Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, ficou muito contente e os animou e permaneceram de todo o coração ligados ao Senhor. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma considerável multidão se uniu ao Senhor. Barnabé foi, então, para Tarso em busca de Saulo, e o encontrou e levou para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos nessa igreja e instruíram muita gente. Foi em Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Então olha para você ver,
pela primeira vez a gente escuta falar sobre os cristãos. Na verdade, a primeira vez que os chamaram de cristãos, né? Foi em Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Então foi aqui a primeira vez que eles receberam o nome de cristãos. Porque eles confiaram e eles acreditaram que Jesus Cristo era o seu único Salvador. E você, cara? Você é de fato um verdadeiro cristão? Você é de fato aquele que confia, que acredita que somente Jesus pode te salvar? Somente carregando a sua cruz e seguindo a Jesus, somente isso pode te salvar? Isso é um verdadeiro cristão, aquele que reconhece a Cristo como seu único Salvador. Nesse tempo, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, iluminado pelo Espírito, anunciou que uma grande fome viria sobre a terra. De fato, essa fome sobreveio no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos decidiram então mandar uma ajuda, cada qual segundo suas possibilidades, aos irmãos que viviam na Judeia. Assim o fizeram, e enviaram a ajuda aos anciãos por meio de Saulo e Barnabé. Amém? Muito obrigado pela tua presença, que Deus abençoe muito a sua vida e confie, Jesus é o seu único Salvador, tá bom? Um beijo, um abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau.